Araraquara, quinta-feira, dia 6 de abril de 2006. Depoimento colhido, do senhor Ângelo Bruce, com 76 anos de idade, nascido no ano de 1930, natural de Incão, estado de São Paulo. Ferroviário, da carreira de maquinista. Ao contrário da maioria dos maquinistas, com muitas mudanças de sedes, o senhor Ângelo Bruce residiu em sua cidade natal, Rincão, em 29 dos 30 anos trabalhados na CIA Paulista, sucedida pela FEPASA. Outros 10 meses trabalhados em Marília, no ano de 1954, e próximo da aposentadoria em 1979, poucos meses em Araraquara, onde fixou residência e até hoje reside na Vila Xavier, bairro próximo da estação DEFA. Casou-se aos 25 anos de idade, no ano de 1955 com sua esposa, Dona Ivone. Tiveram 3 filhos. 2 homens e uma mulher. Um dos netos é maquinista da Ferroban, desde 2004. Possuidor de excelente memória para detalhes, dados e fatos, e um raciocínio impressionante, concedeu depoimento em sua residência, a Joel Bertoc, de Araraquara e Edson Salvador Castro, de Jaú. Ambos pesquisadores do Grupo de Estudos de Ferrovias Brasileiras. Fez questão de exibir os quadros em sua sala de estar, com motivos ferroviários, assim como a edição do jornal Imparcial, do ano de 2001, com sua entrevista sobre a CIA Paulista e a locomotiva Vanderleia. Ângelo Grossi. Meu pai, Teodoro Grossi. Isa Banzi. Rincão, 4 de janeiro de 1930. Na carreira de... Estamos em 7 irmãos. 2 mulheres, 5 homens. 5 homens, só um que não está na carreira de máquina, os outros 4 estão. Estou tudo maquinista. Quer dizer 2, porque são 7 filhos. 7 filhos, 5 homens e 2 mulheres. 4 irmãos na carreira de locomotiva. Eu entrei em 38, saí em 43. Em 1938 a 1943, porque eu repeti um ano. Lá é centro de Rincão. O nome da escola lá? Eu também não estou lembrando. Não, meu pai não era ferroviário. Lavrador, né? Mas no tempo de criança, nessa idade, morava na beira da linha e os trens eram tudo puxado com locomotiva a vapor, né? Tudo puxado com locomotiva a vapor. E a gente via aqueles trens, aquela coisa tudo, né? Movimento. A estação de Rincão, ela é muito antiga. Desde que eu me lembro de criança, era aquela estação. Ela tinha duas valetas, uma da larga e outra da estreita. A estreita saía de Rincão e ia parar em Bebedouro. Tinha 116 quilômetros. E tinha a larga também, que é o tronco. Ia sair em Bebedouro e Barretos. Estava tipo 80, tinha 3 locomotivas, as mais bonitas locomotivas, que elas puxavam só trem de passageiro. E os tipos 70 também. Elas eram auxiliavam os trens de passageiro, devido a ela ter as rodas altas, né? E elas corriam mais, né? Montanha... Ela não lembra, velho. Não. Então, montanha, que eu me lembro, é só a 194, que ela era da estreita, ela foi para Jundiaí e passou para larga. E ela começou a correr no trecho de Rincão a Barretos. Mas eles falam montanha, né? Corria na Vitola Larga. Antigamente, né? Mas eu não cheguei a trabalhar com ela, isso foi antes, né? Trabalhar, meu pai não queria que fosse nem na aula, na escola, para poder trabalhar, que tinha chácara lá em Rincão. Ele não podia ficar lá. Então eu não queria que fosse nem na escola, mas a minha mãe
brigava com ele para fazer, que eu precisava estudar. Então eu fiz o 4º ano. Aí comecei a trabalhar. Paulista, eu comecei na Paulista no começo, quando eu entrei, né? Eu entrei e fiz a carreira inteira, de limpador até maquinista da classe A, de 49 a 79. Fiquei trabalhar assim. Trabalhei 7, 8 meses no armazém, que era dos Gatás lá em Rincão. Trabalhei mais 8 meses no laticínio de leite. Aí veio a ordem para mim, eu tinha escrito uma carta pedindo para limpador, veio a ordem para mim fazer exame bebedouro. Aí o seu Olívio Bavelone, que trabalhava no laticínio, ele não queria que eu saísse. Você falou, eu vou sair, né? Aí fui fazer exame em bebedouro, eu e mais 5 colegas, em bebedouro fomos fazer exame. E o exame lá, aí fui aceito para entrar de limpador, limpar a locomotiva, depósito de Rincão. 1º de abril de 1949. Só vapor, não existia locomotiva diesel, só vapor. Depósito de Rincão. Locomotiva? Bom, quando eu entrei no depósito lá, aí mandaram eu no mochorifado. Eu até pensei que fosse me dar estopa, porque eu entrei como limpador. Aí me deram 3 cunhas, uma marreta e um machado, para mim lá no fundo do depósito, rachar toco para conservar a locomotiva a vapor à noite, né? Aí eu fui mandaram fazer, aí eles me promoveram antes de um ano. Com 10 meses me deram uma carta que eu estava promovido a foguista de 3ª. E fazer sim. Cheguei a limpar a locomotiva, rodar a fornalha, tirar cascão da fornalha, limpar a locomotiva por baixo, dos lados, né? Tinha que conservar o fogo dela. Deixava uma meia dúzia de pau de lenha perto da boca da fornalha e ela mantinha a pressão, né? A escala variava, né? Tinha escala que entrava às 8 da manhã e saía às 4. Outras entravam às 22 horas da noite e saía às 6. Tinha 2 escalas, de dia e à noite. Fui promovido para foguista de 3ª em 1950. Realmente, na manobra no pátio. Mas fiquei 4 anos. Fiquei 4 anos na manobra, aí fui promovido para foguista de carga. A maioria era café. Era café que nós empurrava lá para o regulador, né? Estava sempre cheio, né? Naquela época tinha muito café. Café e açúcar também. Açúcar da usina São Martinho e de outras usinas. O café vinha de fora, né? Vinha aí da FA e vinha de outros lugares também. Do ramal da Estreita, lá de Rincão, a Bebedouro, também lá em Itaúba, carregava muito café. Vinha de várias regiões o café e eles tocavam ali para aguardar, né? Aguardar a exportação, né? Não, o café ficava depositado lá. O café vinha quando tinha a ordem para entrar café, eles iam até encher. Aí depois, quando vinha a ordem que eles vendiam o café, aí então é que ia carregar, para poder ir embora para fora, né? O café ia muito... Não, mas o regulador é o lugar onde guarda o café. Aqui em Araraquara tinha Tem também, Tutóia também tem. Tutóia também tinha. Tem, ainda até hoje. Não, tem até hoje. Mas não funciona mais. Não funciona, tá eles lá. guardam açúcar lá. E aqui em Araraquara era aqui embaixo. Justamente. Aqui embaixo, Justamente. ali onde que é o pátio da Paulista Justamente, mesmo. ali. Então, o meu pai chegou a ser chefe do pessoal daqui do café. Ele comandava o pessoal para descarregar o café, entendeu? Mas ele não chegou, ele não lembra do meu pai. Entendeu? Não lembro do pai. Aqui foi muito, essa FA aí, ela foi muito, o tempo há muitos anos atrás, né? Aí tinha muito café, e lá na 4ª divisão, pro lado de Marília, Tupã, que vinha café de tudo quanto é lado. Depositava aqui, como o senhor falou, depositava em Rincão e outros mais, né? E tinha muito, gado tinha muito. Às vezes eles depositavam também adubo, né? Vinha de fora, depositava ali, depois quando os usineiros e o dono do adubo, eles iam buscar lá, né? A parte do gado veio da FA, né?
Da FA, A perfeito. maior parte do gado Isso aí meu sogro em vinha aí de Mirassol, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, Fernandópolis, né? Votuporanga, Gonzaga de Campo. Perfeito. Né? Gonzaga de Campo era uma cidade. Rio Preto, depois era Gonzaga de Campo, depois Mirassol. Hoje virou tudo uma cidade só quase. Muito gado, fazenda e muito gado, vixe. E aqui pro lado de Barretos também. Barretos, Mandembo, carregava muito boi, Parmar. Colômbia, carregava boi também. Colômbia é a Paulista, é o fim da estrada de ferro. A maior parte era tudo gado, era gado para corte, ia embora. Eles viajavam assim, algumas gaiolas de animal, cavalo, né? Que negócio, né? Era mais rápido, né? Então ele viajava por ferrovia. Embarcava a gaiola e levava no destino. Na manobra, eu fui promovido em 1954, eu fui promovido já a foguista de carga. E aí, como foguista de carga, o senhor começou fazendo que trecho? O trecho, foguista de carga, fui promovido para Marília, trabalhei 10 meses lá. Depois aí os inspetores trouxeram eu para Rincão de volta, que um que veio no meu lugar aí, ele brigava muito e bebia. Então, os inspetores daqui fez força para trazer eu de volta para trás. Aí eu fiz a carreira inteira em Rincão. Estavam inaugurando em Marília a larga lá, que era estreita. Estava inaugurando aqueles dias do mês de agosto de 1954, quando morreu Getúlio Vargas. Eu trabalhei, quando eu cheguei uns dias antes uns dias antes da inauguração, ainda estava correndo a estreita, eu cheguei a trabalhar com estreita. As estreitas era da vapor, lá era tipo 756, tinha diversos tipos de locomotiva de carga e de passageiro. A Malé estava em Bauru, ela não corria para aqueles lados lá. A estreita, ela ficava muito em Bauru, né? E ela trabalhava para aquele lado ali, mas nessa época que a Malé estava trabalhando, quando eu cheguei, ela já tinham parado ela. Elas estavam paradas. Era maior. E tinha também umas outras pacíficas lá, que era máquina de passageiro também, né? Aí eu saía de Marília, vinha até perto de Bauru, trazer carga. E ia de Marília até a Damantina lá no fundo, né? Onde mais ou menos, de Bauru, tem Marília, Lácio, Vera Cruz, só que eu não lembro das outras estações, mas tem tudo aí. Eu lembro um pouco, sim. Lembro, Barília, depois tem Padre Nóbrega, né? Oriente, Pompeia, Herculândia, Quintana, Parnaso e Acritupã. Na época que eu estava lá, ia até Damantina só, depois é que veio, né? Pacaembu, Flórida Paulista, aí até no fim da barranca do rio lá, né? Rio Grande, né? Paranazão, Rio Paraná. Aí, mas quando eu estava lá, era só até Damantina só. É bastante a diferença, assim, porque a responsabilidade era grande, né? Você pegava um trem de carga, você tinha que ir fazer o percurso. Pegava um trem de passageiro, a mesma coisa. Lenha e água na caldeira, né? E olhar azeitamento, tudo. A locomotiva saía abastecida do depósito, de Marília. E ela prosseguia. Ia ter os pontos certos para abastecer de água. Agora a lenha dava para ir até Damantina. Agora a água não, então ela abastecia. Ela tinha o ponto... Tinha o ponto certo, parava em frente à caixa d'água, já abria a tampa do Qual tempo. o local que colocava a água, que eu desconheço, eu não sei. Onde colocava a água na No tender da locomotiva. No tender, na atrás. Parte de trás. Atrás tem uma tampa assim, oval, que nem um ovo. O senhor abria ela, já parava em frente à mangueira. Puxava a mangueira. O maquinista corria lá, eu subia no tender e já abria a tampa, pegava a mangueira que estava encostada ali, já punha na boca do tender, o maquinista já estava lá já abrindo a água já, que é rápido, né? Quantos litros mais ou menos cabia aí? O tender leva muita água, né? 2, 3 mil litros?
2, 3? É Mil lá, litros. muito mais. Muito mais? Oh, muito mais. Imagina, qualquer locomotiva pode falar, é de 20 mil. Reservatório. O reservatório é o tendo. O Certo. tendo da locomotiva vai água. Água dentro dele, em cima é lenha, embaixo é água. Ponto Sol de Marília, Adamantina. Era, quer ver, lá na serra entre Quintana e Herculândia. É serra lá, de Herculândia para Quintana. Abria a água lá. Aí quando eu gritava que já estava em cheio, né? Aí já falava, fecha, ele já fechava, já ia o injetor que puxava a água. O injetor da caldeira, você abre ele, é a vapor. Ele puxa a água da caldeira. Aí quando a água já está no nível que você já... Mas o que o maquinista abria lá? A água é muito curta, então tem que ser rápido, né? Muito rápido. Devia ser interessante isso daí, né? É, porque tá lá. Bem romântico, além de profissional em si, de uma época, é uma coisa romântica, né? Isso é um negócio diferente. É porque ali já fica já, a mangueira no jeito. Quando o trem para, o maquinista para certinho. O tendo na frente da mangueira. E eu já estou lá. Quando ele está parando, eu já cheguei lá. Já abro a tampa, pego a mangueira, ponho, aí espero ele descer da máquina, ele vai lá, abre, encheu o tendo, gritei, fecha, ele fecha. Fecha a torneira, a roda de ferro, né? Não sei como é que chama. Quando tinha ajudante, o foguista tinha ajudante. Aí o foguista ia lá, o ajudante ia lá da água. E o foguista, ele ia revistar a locomotiva. E o maquinista ia sempre abrir a torneira lá, abrir o registro para dar água. E dentro do tipo de locomotiva, era gasômetro, era carbureto. Por exemplo, uma máquina de manobra, e eu cheguei a trabalhar até com trem de carga com locomotiva com sistema carbureto. Da estreita, tudo. Agora tinha o dínamo também, né? O dínamo é tocado a vapor, e dava a luz. Aquilo lá era uma beleza. Muito, muito, muito. O carbureto era somente dava para clarear na frente da linha pouquinha coisa. Que eu cheguei a trabalhar com carbureto. Uma trem da estreita, larga. Agora o dínamo é uma beleza, né? Clareava tudo. Agora uma pergunta. Não tinha normalmente, ali dependia da ideia do maquinista, né? O maquinista tinha uma cabeça boa, inteligência, o foguista não sofria muito. Mas se o maquinista não conhecia o serviço, ele trabalhava muitas brutas, né? Então ele podia poupar o foguista, mas ele, como não tinha conhecimento, né? Antigamente era tudo, né? Então ele não trabalhava de acordo. Ele judiava muito do foguista, né? Porque a alavanca é uma coisa que ela come vapor. Agora, mais ele dá alavanca na máquina, mais ela puxa, mais ela come vapor, né? Gasta vapor e mais a água gasta e tudo. Um par de joga ali na fornalha. Ele trabalha dobrado. Agora, quando é um maquinista que tem cálculo, então ele trabalha com a cabeça. Digo, eu estou com um trem atrasado, eu vou procurar tirar o atraso na descida. Na descida eu corro um pouco mais, né? De acordo com a velocidade, e na subida eu vou mais devagar para poupar o ajudante. Mas naquele tempo não tinha isso não. Trabalhava bruta. Tanto ele puxava na subida como ele corria na descida. Terrível. Né? Naquela época a gente era novo, estava muito disposto, né? Então não tinha de dia, nem de noite, nem de qualquer hora. Eu não ligava, né? Para mim tanto fazia. Tanto fazia. Como disse, naquela época, né? Aquela época já viu, aquela época era fogo, não é só português, era preto, era italiano, era brasileiro, era tudo, né? O sistema deles era muito diferente do que hoje, né? E diversos tipos também, não é só português, não. Mas eles, os portugueses, trabalhava duro, viu? O ajudante tinha que se regaçar para poder dar vapor para ele, porque eles metiam a alavanca lá na frente, para eles a alavanca tinha que estar lá no fundo. E mais alavanca dá, mais come vapor, né? Tinha diversos deles, sim. Tinha diversos deles. Chegou a ser maquinista. Chegou. Porque a cabina da locomotiva, ela tem a janela do lado. É de corrediça. Então você fechou de lado, se
apoia ali do lado dela, então quer dizer que a chuva que vem do lado não pega a gente. Mas se estando jogando lenha na fornalha, estando puxando lenha, e se for uma chuva que vem a favor, a cabina molha também, sim. Você ia puxar a lenha do tento, punha na frente, para auxiliar, para dar na mão do foguista para ele jogar na fornalha, os dois se molhavam. Só não se molhava o maquinista, porque ele não saía fora da cabina. Agora o ajudante, o foguista, ele tomava calor, ele tomava chuva, ele tomava sereno, é tudo, é sol, é tudo. Falar com capa é difícil, um foguista jogar lenha na fornalha. Nossa, é perigoso. Ela é perigoso até, ela atrapalha, né? Tem que estar livre. Cai a pressão, ela não pode ficar muito. Você tem que fazer o fogo quanto antes e fechar a porta da fornalha, para conservar a pressão. Porque ela com a porta aberta, ela aí não tem tempo. Aí o tempo que tem, o foguista trabalha de acordo com a linha. Ele trabalha mais com a possibilidade do declive da linha. Quer dizer que se vai subir, ele já tem que entrar com vapor e com lenha na fornalha. Agora, se vai descer muito, 3, 4 quilômetros, então ele aguarda um pouco para jogar lenha mais na entrada da subida. Ele controla o vapor de acordo com as rampas, né? O declive da linha. Nossa. Né? Então ele controla. Bom, mas aí é dependendo dos tipos de trem. Por exemplo, um trem de passageiro que ia para Barretos, levava 2 locomotivas, e cada locomotiva ia o ajudante, o foguista e o maquinista. Dependendo do tipo do trem, dependendo do tipo da locomotiva, ia ajudante. Dependendo, não. No de Rincão, no noturno, por exemplo, de manhã, ia para Barretos. Então, o trem era 11 carros. Estava sempre lotado de passageiros. Agora, uma locomotiva só não dava horário. Então, eles punham 2. Punham o auxílio na frente. Então, ia 2. Aí levava foguista, maquinista e ajudante. Porque é trem, né, de preferência, e o foguista só não dá para fazer tudo. Então, levava o ajudante. Então, mas é que cada máquina tinha um maquinista também. Cada máquina tinha um maquinista. E tinha um foguista e tinha um ajudante, dependendo do tipo de trem. Agora, locomotiva de roda alta, por exemplo, tipo 70, tipo 80, pega um trem de carga, um trem de boi, aí eles não davam ajudante, não, é só maquinista e foguista, dependendo do tipo do trem. Também tipo da locomotiva, né? Tipo da locomotiva também, porque a locomotiva para o trem de passageiro é o tipo 70, tipo 80. Ela levava ajudante, foguista e maquinista. Agora, esse tipo de máquina, quando ela caía num trem de carga, então eles não davam ajudante. Aí era só foguista e maquinista. A maquinista era o piloto da frente. O de trás só auxiliava no vapor. No vapor só. No vapor só. Agora ele não aplicava trem, ele não mantinha velocidade com o freio, ele não tinha nada, ele só auxiliava. No vapor para dar pressão, para dar mais... À frente, se ele comandava... Não, o maquinista da frente, ele não comandava trem nenhum. Quem aplicava trem, controlava o trem, era o maquinista piloto de trás. A da frente era só no auxílio. Falei agora da frente, mas quem comandava era o maquinista de trás. Ele era o dono do trem. Ele aplicava, ele tinha as torneiras do manipulador abertas, e ele fazia as aplicações, e o da frente já ele não tinha nada a ver com freio, ele só estava no auxílio, estava auxiliando o trem. Essa é a verdadeira coisa. Quem freava era o maquinista de trás. Agora, o maquinista da frente, ele rebocava a locomotiva dele. Embaixo tem uma peça grande, ele fechava a torneira, dizia que ele ficava sem nada. Quem controlava o trem era o maquinista de trás, o da frente não tinha nada a ver. E se aplicava o trem, eles não deixavam a máquina entrar, aplicar, para não arrastar, para não queimar a roda. Eles calçavam o independente, né? Calçava com calcinho, o independente, que é o freio que segura a máquina. Só segurava com o freio do trem. Então, é usado quando ela está no comando, né? Agora, se deixar pegar o freio também pode, mas tem que olhar lá, porque se passar muitas libras, aplicar muito, ela pode até arrastar. É dependendo do declive da linha. Por exemplo, você vai indo como piloto atrás, ele vai indo com o maquinista na frente. Quer dizer que então você
Por exemplo, você desce 2 km, 3, depois sobe 3, 4, né? Então, quer dizer que você sabe que ele puxa, o maquinista sempre, ele puxa, quando ele começa a puxar atrás, o da frente começa a ajudar. E ele também pode ser o primeiro a puxar na frente, sabendo que vai subir. Aí não tem nada a ver um com o outro. Ele tem que auxiliar o trem. Assim é depois, no ano seguinte. Né, Ivone? Quando eu vim de Marília... Ficou um tempo lá, depois a gente ia casar e morar lá, né? Mas depois ele resolveu voltar. Eu gostava muito de lá. Melhor. Eu gostava da pensão. Eu comia, eu tomava a refeição e dormia na pensão. Pensão. Estava muito para vir. Eu demorava às vezes 2, 3 meses, né? Naquele tempo tinha muito trem. E corria muito trem, então eles não davam folga, né? Então eu tinha que trabalhar às vezes 3, 4 meses para poder vir. Não era mais não. Não era mais não. Dava para se virar, né? R$200 dava, eu guardava o resto. Eu ia casar, precisava andar direitinho, né? Aí eu fiquei carga eu fiquei bastante, viu? Eu fiquei muito tempo de carga. Porque naquela época não tinha muita promoção, porque aí começou a chegar muita locomotiva diesel, né? Então começou a sobrar gente. E não havia meio de ter promoção. O maquinista de manobra chegou a trabalhar até de ajudante, de tanto que tinha, né? Com a chegada da diesel. Das diesel. Aí foi um sufoco para os foguistas e maquinistas, né? Porque a máquina óleo é outra coisa, né? Máquina diesel é outra coisa. Mas, na época que eu estava de carga, eu vinha até Rio Claro. De Rincão a Rio Claro, de Rincão ia para Barretos também. 1951. Chegou 2 locomotivas. A locomotiva da Alco, dos Estados Unidos. 651 e 652. Chegou de via. Truque C, assim, gabine redondinha. Redondinha, umas máquinas muito espertas, né? Ligeira. Fazer um barulho. Ela larga. Veio 17 delas, né? Seguinte, de Rincão, a gente usava elas para trabalhar só pro lado de Bebedouro. Agora, para cá, trabalhar era muito difícil elas trabalhar por cá, pro lado de Rio Claro. Era elétrica, né? As locomotivas elétricas. Oxa, a eletricidade é muito antiga ali, né? 28, Então, às vezes, por falta de energia elétrica, eles mandavam sortar locomotiva diesel pro lado de Rio Claro também, que eu fui muitas vezes. Praticou. Eu pratiquei uma semana. Pratiquei V8, a russa, tudo quanto é tipo de máquina, né? Porque tinha bastante tipo de máquina naquela época trabalhando. Eu só entendi, porque eu não me saía lembro. de Guatapará, eu era criança ainda, né? Eu ia até Rincão, a vapor, cheguei a pegar vapor, Passageiro. aí depois eu vinha até Araraquara. Tá bom, aí eu entendi. Aí o senhor pegava, aí deixava a vapor em Rincão, pegava a elétrica, né? Porque, olha... O senhor vinha a Araraquara de elétrica. Porque as máquinas chegaram em 50 e... A locomotiva diesel chegou a 651 e 652, elas chegaram em 2 só. Em 1951. Me lembro como se fosse agora. Quando era trem de carga era GI, né? Umas máquinas baixas, tipo número 428. Tipo delas era que elas tratavam GI. Elas puxavam trem de boi e trem de carga. Agora as V8, elas puxavam trem de passageiro. Conforme o tipo da máquina, puxava um tipo de trem. Porque quando eu trabalhava em Rincão, a gente trabalhava só na vapor e diesel. Agora, depois, né? Depois que misturou as ferrovias, né? Aí então trabalhava para todo lado. Trabalhava tanto pro lado do Rio Claro quanto pro lado. Não tinha. Tanto fazia porque eu não conhecia as elétricas. Mas é claro que, né, as elétricas são locomotivas que não, muito diferente, né? A vapor é uma coisa mais trabalhosa, agora a elétrica não, né? Podia trabalhar até engravatado, né? Até com gravata. Porque ali o maquinista ali, o serviço dele era só sentado ali, puxar o trem. E o ajudante ali.
ele está dizendo. Era bonito, de verdade era bonito. Era uma coisa Tanto- diferente, é isso. Tanto é que eu só trabalhava com vapor, então para mim o desejo meu era aquilo ali, eu acostumei ali, até passar para as elétricas, mas é que era bonito, era. Era muito bonito. E bonito. E bonito, você vê, Tá você bom, agora o chegava. senhor definiu tudo. Você chegava aqui, disse que era para ela ia reformar, era para vir para cá. Não veio mais. Não, tá lá em Campinas. Tá lá, né? Vim falar mesmo. Não, eu tenho foto dela lá, funcionando. É. Tá funcionando, ela trabalha lá. Tem um policial aí que ia me levar uma hora para viajar naquela linha lá. Locomotiva a vapor lá. Toda funciona. Todas elas Todas. funcionam. Eu não tive estudo. E eu pratiquei elas. Tudo quanto é tipo de máquina é fácil. Difícil é um carro numa rodovia. Tem que olhar para tudo quanto é largada. O senhor não conheceu o trecho de noite? Onde você vai parar? Na hora de subir, desce, na hora de descer, sobe. Como é que você pode conduzir um trem? Agora, você conhecendo a linha, você anda de noite aí. Quantos casos a gente viu de jogar a máquina no chão? Ixi, quantas coisas eu não vi. Ixi Maria. Nada. Não. E eu vi uma V8, ela não chegou a tombar bem, mas ela virou a metade só, na chegada de Chibarra. A linha desmoronou com tanta chuva, né? E ela saiu da linha e virou. Mas ela não chegou a ficar tombada assim de uma vez, não. Mas eu vi. A gente faz a escola e eles explicam, depois faz um teste com a gente, ver se está apto para trabalhar, né? Aí vai trabalhar, mas tem muito perigo. Tem que trocar fusíveis, né? Dentro de compartimento de alta tensão. Tem que ter muito cuidado e muito conhecimento. Que ali é perigoso mesmo. A vapor, não, mas a locomotiva elétrica é perigoso. Quer dizer que o movimento de que a gente praticou, as máquinas, é uma coisa. Agora, a praticagem de condução é outra. Mas como a gente está ali, junto com o maquinista, então ver ele trabalhar, a gente aprende também. Rapaz, já vê, pouco tempo já. Seja, porque não é coisa difícil, né? Não é difícil. Só ter vontade e gostar da profissão. Trabalhando, todo mundo trabalhava. Elas eram escolhidas para trem de passageiro. Como o trem de passageiro é menos, então sobrava a locomotiva, elas puxavam a carga também.